pode fluir, porque é o Espírito Santo de Deus que te batiza. Pai, eu oro, Senhor, por clareza nessa noite, Senhor. Em tudo aquilo que eu vou falar, Pai, que o Teu Espírito possa nos ensinar, Senhor, todas as coisas, porque você nos garante que é Ele que nos ensina, Pai. Eu oro, Senhor, por entendimento, Senhor, no reino do Espírito, de tudo aquilo que eu vou falar, Pai. Embora uma palavra simples, mas com uma força tão grande, com uma violência, como o som de muitas águas. Oh, aleluia. Oh, como a cachoeira, caindo águas assim com muita força. E nós podemos ficar só olhando, mas nós podemos também desfrutar do banho dessas águas. Águas que limpam, águas que purificam, águas que transformam, águas que ressuscitam. Oh, Jesus, nós te amamos, Pai. Oh, Pai, eu vejo grandes homens e mulheres de Deus nesse lugar, Senhor. Eu vejo mestres, Senhor, eu vejo profetas. Eu vejo ministros, Pai, eu não vejo adolescentes apenas. Naturalmente falando, nós podemos pensar, né? Somos pequenos, somos novos, ainda não é o tempo. Eu quero te dizer que é o tempo é agora. Existem coisas que você precisa desfrutar e viver agora, nesse tempo. O Senhor vai te usar onde você estiver, seja na sua casa, seja na sua escola. Podemos ver crianças, adolescentes, jovens, ansiosos, tristes, amedrontados, mas você tem a solução que eles precisam. Dentro de você tem a solução que eles precisam. E o Senhor deseja te equipar para este tempo. Então, nessa noite, seja fortalecido na força do poder do Senhor. Seja revestido de ousadia. Levante suas mãos, você que crê. Você que por um acaso pensou assim: ai meu Deus, eu sou tão tímido, eu não consigo falar, eu não consigo ajudar meu amigo que está passando por essa situação. Meu Deus, eu sou tão tímido, eu não consigo. O Senhor vai te trazer estratégias e vai falar através da sua vida. E você vai ter atitudes que correspondem ao amor de Deus para com essas pessoas. E o Senhor está derramando nesta noite ousadia. Ousadia. Palavras vão fluir de dentro de você, através da sua boca, que você não vai acreditar que você falou isso, que você disse isso, que você fez isso. Porque o Senhor, Ele quer fazer através de você. Aleluia. Obrigada, Jesus. Revestimento de ousadia. Revestimento de ousadia. Todo medo indo embora, em nome de Jesus. Todo medo indo embora, toda insegurança indo embora. No poder do nome de Jesus. É mentira. É mentira que você não pode. É mentira que você não pode. Você pode, você
pode, você vai fluindo, fluindo dentro de você. Força, ousadia, ousadia, espírito de timidez indo embora, em nome de Jesus. Como a leoa, cantando como uma leoa, desbravando, forte, ousada, quebrando cadeias. Oh, aleluia. Os reis dobrados ao chão, até o meu coração se deu exato. Se rendeu, quem não louvará, quem não temerá o rei, veja os tronos, dobrados ao chão, até o meu coração se deu exato. Se rendeu, quem não louvará, quem não temerá. Importa que ele cresça, maior que toda sombra que a gente projetou. Importa que ele seja o único Senhor, sim. Importa que ele cresça, maior que toda sombra que a gente projetou. Importa que ele seja o único Senhor, o único Senhor. Tu és o único Senhor. Tu és o nosso único Senhor, Jesus. Único Senhor, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Tu és bom, Senhor. Digno de toda honra, de toda glória. Aleluia, glória a Deus. Amém. Obrigada, louvor. Boa noite, graça e paz. Vocês estão bem? Vixe, um amém só. 2. Vocês estão bem? Massa. Hoje nós vamos falar sobre as coisas espirituais. Eita glória. Hoje de manhã eu acordei e o Senhor me deu essa ministração. E eu só fiz escrever, então qualquer coisa, fala com Ele. Amém? Nós sabemos que as coisas espirituais, elas só se discernem espiritualmente, né? O Senhor, nós sabemos que nós somos um ser trino. Nós somos espírito, habitamos no corpo e possuímos uma alma. O nosso espírito é o que nos liga com o Senhor, que nos conecta com Ele. O nosso corpo físico é o que nós nos movimentamos aqui na Terra, né? Nós vivemos aqui na Terra. E a nossa alma são as nossas emoções. Ficar feliz, alegre, triste, raiva, tudo isso está dentro das nossas emoções. A Bíblia fala que lá em Gênesis, o Senhor, ele formou o homem do pó da terra. E a Bíblia diz que ele pegou o barro e com suas próprias mãos ele fez o homem. Mas a Bíblia continua falando que o Senhor, ele soprou nas narinas do homem o fôlego de vida. Então diga assim, eu tenho a vida de Deus. Aleluia.
poderia ter dito assim: faça o homem a minha imagem e semelhança, e o homem ser criado. Mas ele se importou tanto que nós viéssemos a ter essa vida dentro de nós, que em nenhum momento ele desistiu, né? Desde o princípio ele já colocou a vida dele dentro de nós. E depois, glória a Deus por Jesus Cristo, que morreu na cruz e resgatou essa aliança. E de toda forma, o homem que se arrepender e que entregar sua vida para Jesus, não tem como não ter mais a vida dele. Longe. Diga: a vida de Deus está dentro de mim e não vai embora. Aleluia. Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. Diga: eu sou um ser espiritual. Então, se nós somos um ser espiritual, nós precisamos entender das coisas do Espírito. Não é verdade? Nós precisamos discernir. Tô toda borrada já, né? Sei para que eu insisto em botar maquiagem, porque toda vez eu choro. Mas tá tudo certo. Nós somos um ser espiritual e precisamos entender das coisas do Espírito. E o Senhor, essa manhã, me trouxe essa mensagem e eu só fiz anotar. E Ele falou ao meu coração para compartilhar com vocês sobre a importância de discernir as coisas do Espírito. De entendermos que naturalmente nós não vamos entender o propósito que Ele tem para nós. Porque muitas vezes, com a nossa mente natural, com as nossas emoções, nós não vamos conseguir alinhar ao plano e ao propósito que Deus tem no coração dele para nós, para as nossas vidas. Porque naturalmente, às vezes, a nossa mente não entende. Por exemplo, eu jamais imaginaria com a minha mente natural que eu estaria um dia aqui ministrando para vocês. Se eu fosse entender e pensar na minha capacidade natural para estar aqui hoje, eu não estaria. Você entende? Vocês entendem? Então, muitas vezes nós pensamos assim: eu nunca vou estar ali, meu Deus. Deus me livre, eu morro de vergonha. Não, microfone, meu Deus, nunca. Nem passe para mim, tomara que Xandinho e Letícia nem me chamem para orar. Né? Mas eu quero dizer para você que se você não pensar de forma espiritual, você não vai atingir o plano, viver o plano e o propósito de Deus para a sua vida. Porque o plano e o propósito que Deus tem para a vida da gente é muito grande. Não é algo que a nossa mente natural possa entender. Nós só vamos conseguir entender pelo Espírito mesmo. Porque é pelo Espírito que nós vamos entender. Um exemplo, essa situação que o Senhor ministrou algo particular para a Sofia e ela recebeu ali algo do coração de Deus. Naturalmente falando, se a gente for pensar naturalmente, vai dizer: meu Deus, o que foi isso? Para que ela, né? Mas se você for entender e estudar a palavra, e você for entender sobre o poder de Deus, sobre as manifestações do Espírito, você vai entender o quão precioso foi aquilo que ela recebeu. E eu creio que ela nunca mais vai ser a mesma. Porque quando o Senhor, ele fala conosco, ele traz uma palavra da parte dele para nós, a nossa vida é alcançada, a nossa vida é transformada. Amém? Então, assim, nós vamos avançar e crescer espiritualmente, não apenas natural. Uma criança, nós, quando éramos crianças, nós fomos crescendo, né? Algumas pessoas não cresceram, não é verdade? Crescer só por dentro. Mas, naturalmente, nós vamos crescendo. Não é isso? Mas, se nós só crescermos em estatura, nós vamos crescer, 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 crescer. E por dentro a gente vai ficar menino ainda. E não é isso que o Senhor quer. O
Senhor quer que nós venhamos a crescer em estatura e em graça, em sabedoria. Para quê? Para que o crescimento natural, ele acompanhe o crescimento espiritual. Então, você pode parar e pensar assim, mas Nayana, não deixa isso aí para quando eu tiver mais velho. Não, eu creio assim, se Deus me deu essa palavra hoje de manhã, que muitas coisas eu fico, Senhor, você vai me ensinar a compartilhar com eles sobre isso. Para eles não ficarem pensando, meu Deus do céu, como é que vai ser isso? O que é isso, né? Eu creio que o Espírito está ministrando ao seu coração e te ensinando sobre essas coisas que vai ser necessário para esse tempo. Amém? Você é um adolescente diferenciado. Por quê, Nayana? Porque você tem um privilégio de estar aqui. Quando tantas outras pessoas, outros adolescentes não têm esse privilégio de escutar sobre a verdade. A verdade que o mundo não conhece, mas que está aqui e que eles precisam conhecer. Assim como um dia, pessoas falaram do Senhor para nós e o nosso coração foi aberto a essa palavra, eu creio que o Senhor vai te usar também, para que você possa tocar outras pessoas da sua geração e até outras maiores mesmo, porque tem crianças pequenas que tocam pais. E esses pais são alcançados pelo poder da palavra. Então, vamos ficar atentos às direções do Espírito. Então, as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Mas você já é espírito. Então, você vai entender as coisas espirituais. Porque o Espírito Santo de Deus está dentro de você para te ensinar. Certo? Vamos lá no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Aleluia, glória a Deus, o Senhor é bom. Catorze, 22. É uma passagem bem conhecida que fala sobre quando Pedro andou sobre as águas, né? Diz assim, no versículo 22. Logo em seguida, ele ele chamou seus discípulos para entrar no barco e ir na frente dele para o outro lado, enquanto ele mandava as multidões para casa. Tendo-as mandado para casa, subiu ao monte para orar em particular. Isso era Jesus. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Enquanto isso, o barco já estava bem longe da terra e era sacudido pelas ondas, mas o vento era contrário. Já à alta madrugada, Jesus foi até com eles, andando sobre o mar. Mas ao vê-lo andando sobre o mar, os discípulos assustaram-se e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Jesus, porém, falou-lhes imediatamente: tende coragem, sou eu, não temais. Pedro lhe respondeu: Senhor, se és tu, manda-me ir às águas até onde estás. E lhe disse, ele lhe disse, Jesus, né? Disse: vem. Descendo do barco e andando sobre as águas, Pedro foi ao encontro de Jesus. Mas ao perceber o vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E logo que subiram para o barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. E tendo feito a travessia, chegaram à terra de Genezaré. Mas até aí, certo? O que a gente costuma ver nesse texto aqui? Que Jesus foi lá, andando sobre as águas ao encontro dos discípulos do barco e que Pedro, eles se assustaram, né? Mas aí Pedro viu e disse assim: Senhor, se és tu mesmo, manda eu ir até aí, né? Nós vemos a ousadia de Pedro, mas muitas vezes a gente para pensar
sobre a questão que Pedro afundou. Né? Pedro afundou porque olhou as circunstâncias, porque viu o mar, porque viu o vento, a tempestade, e ele ficou com medo e afundou. Mas Jesus estava ali prontamente para... Mas eu quero falar sobre algo muito interessante nesse texto, sobre a questão do sobrenatural mesmo. Você vê que a ideia de andar sobre as águas não foi de Jesus. Jesus estava ali, ele estava andando sobre as águas. Mas Pedro, ele teve a ousadia de dizer assim, Jesus, se é você mesmo, manda eu ir até aí também, sobre as águas? Ou seja, a ideia do sobrenatural foi de Pedro. Pedro quis viver o sobrenatural. Pedro quis desfrutar do sobrenatural. E Jesus estava ali e disse, você quer viver o sobrenatural? Pois venha. Então, assim, o Senhor fala conosco nessa noite. Quem deseja viver coisas sobrenaturais? Quem deseja desfrutar do sobrenatural? Quem tem áreas na sua vida que não estão fluindo ou acontecendo, ou é grande demais para acontecer, ou é difícil demais para resolver? Eu quero dizer para você que já chegou atrasado, viu? Esse pensamento. Pelo menos para a minha vida, assim, recentemente eu tenho testemunhado de uma amiga minha que ela perdeu praticamente tudo. Ela só não perdeu o Senhor, que é o de mais valioso que ela tem. Mas de coisas materiais, de relacionamento, de circunstâncias na casa dela, na família, e de bens materiais, ela perdeu tudo. Sabe a vida de Jó? Pronto. E essa situação aconteceu em fevereiro. E eu vou lhe dizer, de fevereiro para cá, o sobrenatural que o Senhor tem feito na vida dela por causa de um posicionamento, de crer, de fé. Gente, vocês não têm noção, não. Hoje mesmo eu vim assim, celebrando, porque hoje mesmo ela já mandou uma mensagem contando outro sobrenatural que aconteceu. Coisas assim, eu vou te dizer, de apartamento, carro, passar numa faculdade que ela jamais imaginaria. Então, assim, sobrenatural. Pedro, ele quis viver o sobrenatural. Ele disse, eu vou desafiar. Vai que. E Jesus, então, portanto, o papel de Pedro foi qual? Desejar viver o sobrenatural, crer no sobrenatural e ir, né? Então, ele desejou no seu coração, ele falou, ele acreditou que Jesus poderia fazer aquilo ali e ele foi, né? 3 pontos importantíssimos para quem quer viver um sobrenatural, desfrutar de um sobrenatural. É você desejar, é você crer e você fazer. E qual é o papel do Senhor? Qual foi o papel de Jesus? Realizar. Então, o nosso papel não tem nada a ver com realizar o sobrenatural. Porque quem faz acontecer é o Senhor. E ele fez ele andar sobre as águas. Eu não quero falar sobre ele ter afundado, porque as circunstâncias muitas vezes fazem com que a gente venha realmente a se entristecer, a sair dali no momento do caminho. E o Senhor sempre vai realmente estar lá para poder nos erguer. Mas eu quero colocar como principal aqui que ele viveu o sobrenatural. Quem mais andou sobre as águas? Eu não conheço ninguém que andou sobre as águas. Só se for em cima do navio, do barco, né? Mas andar sobre as águas, ninguém mais. E eu quero dizer para você que a Bíblia fala que coisas iguais a que Jesus fez e ainda maiores nós iremos fazer e podemos fazer. Mas por que muitas vezes nós não estamos vivendo isso? Não estamos desfrutando disso? Essas 3 coisas. Precisamos desejar. O que é que eu queria que você pensasse agora, parasse um pouquinho. Feche seus olhos. Feche teus olhos agora. Quero ver todo mundo com os olhos fechados. Beleza? Vamos participar. Feche todo mundo os olhos.
Só não Arthur, que Arthur tá filmando. Mas mentaliza aí, Arthur. O que é que tem na sua vida que você acha que é tão difícil de acontecer, mas que você tem tanto desejo que isso aconteça? Pode ser uma coisa natural mesmo, o Senhor, Ele quer realizar o desejo do seu coração. Pensa nessa coisa. Depois que você pensar nisso, agora que você desejou, você vai exercer fé sobre isso. Começa a exercer fé sobre isso, começa a declarar sobre isso, começa a ver, escreve a visão que Deus colocou no seu coração para que isso aconteça. Não olhe as impossibilidades naturais, porque nós estamos falando das coisas do Espírito e a mente não entende mesmo, os olhos não vê mesmo, mas chegará o tempo que você vai contemplar, que você vai desfrutar. Então comece a crer nisso. E você vai começar a dar passos de fé. Quais são os passos de fé? Falar sobre isso, ver o que a Bíblia fala sobre isso. Se está em linha com a palavra, o Senhor deseja fazer. Ele é o Deus do tempo, mas Ele pode. E Ele quer. Então, se podes, tudo é possível àquele que crê. Aleluia. Pode abrir os olhos. Pronto, então vai ficar como lição de casa. Você vai continuar com esse seu desejo, né, de desfrutar de algo sobrenatural, do sobrenatural no seu coração, e você vai começar agora a declarar sobre isso, a agradecer sobre isso e dar os seus passos de fé. Se é passar numa prova, se é passar num vestibular, Pedro fez a parte dele. Ele acreditou, mas ele deu o passo. Ele foi. Então, se é uma prova, se é não sei o que, uma viagem, alguma coisa que você tem desejado, se é sua família sendo resgatada, sendo alcançada pelo Senhor, o Senhor vai te direcionar. E você vai desfrutar do sobrenatural. Amém? Aleluia. Jesus, ele realizou, ele fez acontecer mediante a fé de Paulo, ou de Pedro. Pedro teve fé, que era Jesus e que ele ia fazer. Então, assim, nós precisamos crer no nosso Pai. O nosso Deus não é um Deus pequeno, nem um Deus que é morto, nem um Deus de faz de conta, nem um Deus que está muito longe, distante, que não olha para o nosso problema, não. O nosso Deus, ele se importa, nos mínimos detalhes, com a nossa vida. Nos mínimos. E ele deseja, sim, realizar para que a nossa alegria seja completa. Amém? Aleluia. Vamos lá em Gálatas 5,16. Eu acho que é pastor Marcelo que está ministrando lá embaixo, é? Né? Menina. Gálatas 5,16. Diz assim: Mas eu afirmo, andai pelo Espírito, e nunca satisfarei os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis debaixo da lei. As obras da carne são evidentes, a saber, a imoralidade, a impureza, a indecência, a idolatria, feitiçaria, inimizades, rivalidades, ciúme, ira, ambição, egoísta, discórdias, partidarismo, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas, contra as quais vos previno, como já vos preveni antes. Os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Contra essas coisas
não existe lei. Então, assim, gente, tudo que o Senhor fala na sua palavra é o cuidado dele com as nossas vidas. Nunca pense assim, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, que chato, eu não posso isso, tudo é proibido. Tudo. Não, não pense assim, não. Pense assim, meu Deus, como meu pai me ama. Ele está evitando, ele está cuidando de mim para que eu não venha ter danos futuros. Para que eu não venha viver coisas futuras, né? Me prejudicar. Muitas vezes a gente... Vamos falar algumas coisas aqui. Tem quantos anos o povo, o menor? Tudo certo. Em relação à questão de relação sexual, em relação à questão de pornografia, né? Tudo isso você pensa, não quer que eu desfrute. Gente, isso traz tantos danos se não for feito dentro do casamento, né? É uma gravidez indesejada, é uma doença. Não, mas eu me cuido, não sei o quê. Você está se envolvendo espiritualmente com uma pessoa. Isso traz prejuízo na sua alma, no seu espírito. E muitas vezes você não entende, mas aquilo que você está vendo vai trazer danos para o seu espírito. E muitas vezes você não, que aqui não tem ninguém assim. Muitas vezes a pessoa está passando por crises de ansiedade, de depressão, de medo. Eu conheço casal que teve problema no casamento, porque antes vivia com prostituição, com pornografia, e teve danos no casamento. Então, gente, como eu disse, é um privilégio nós estarmos aqui aprendendo das verdades da palavra de Deus para nós. Que essa mentalidade não alcance nem você, nem os seus amigos, que você possa ser luz para os seus amigos e falar para eles, gente, não faz isso. Não faz isso, sabe? Porque pode ser que você esteja gostando agora, mas isso vai trazer dano na sua vida futura. Essas coisas que eu estou te falando são coisas espirituais. Pode ser que sua mente não entenda agora. Que você diga assim, não, isso é besteira, é conversa. Mas eu tenho 38 anos. Eu sempre falo minha idade quando eu estou aqui, né? Sempre falo. Mas tenho 38 anos, então assim, eu já tenho uma vida um pouquinho, né? Mais na frente de vocês. Ninguém disse, né? Só ler. Então assim, 25, Matheus, você acha? Coisa boa. O que é que o colágeno não faz, né? Então, assim, vejam isso como um cuidado mesmo de pai, né? Paterno, com vocês cuidando, para que vocês não venham sofrer danos futuros. E é um privilégio estarmos aqui entendendo das coisas do Espírito. Porque realmente a nossa alma, é como disse o texto, a alma vai estar o tempo todo brigando ali com o Espírito. A alma, não, vamos desfrutar desse momento aqui. Nós somos jovens. A gente tem que desfrutar mesmo. A alma vai estar lá, querendo, querendo, querendo. E o Espírito dizendo, não, santidade. Sabe por quê? Porque não, isso vai trazer dano para a sua vida. Não, não faça isso não. Momentaneamente isso vai ser maravilhoso. Mas lá na frente vai trazer marcas dentro de você que vai ser difícil você tratar isso. Então, assim, coisas espirituais. Você só vai entender pelo Espírito. Não tente entender naturalmente. Tente pensar assim, o meu pai é bom. Ele jamais iria dizer algo na sua palavra que viesse a fazer com que eu me entristecesse ou deixasse de desfrutar de algo bom que ele tem para mim. Vocês entendem? Amém? Aleluia, glória a Deus. Sei porque eu estou falando mais sobre isso, mas tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo de acontecer. E o tempo do Senhor é o tempo perfeito. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Nenhum amém, nenhum aleluia, mas... Oh, glória. Despertar um interesse de viver as impossibilidades. É isso que o Senhor está trazendo para nós nessa noite.
Senhor está despertando dentro de nós o interesse de vivermos impossibilidades, de olharmos para as impossibilidades e não retroceder, sabe? Às vezes a gente olha assim, eu na minha vida, gente, ai meu Deus, eu já retrocedi algumas vezes quando eu não conhecia o Senhor, porque eu colocava a força, a capacidade em mim mesma. Então eu nunca via que eu conseguia ser capaz de fazer. Então eu fui para uma faculdade porque era mais fácil e era mais possível, porque eu não acreditava que eu era capaz de conseguir. E o Senhor está falando para você nessa noite. Creia nas impossibilidades, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Então, assim, se você olha e você tem um alvo e você tem um desejo, e naturalmente falando, na sua mente humana, não consigo, não posso, não tenho condições, você já remove todas essas frases e diz assim, é impossível? Oh, coisa boa, porque para meu Deus nada é impossível. E eu vou sim crer nas impossibilidades. Então o Senhor está dizendo para você nessa noite, creia nas impossibilidades, porque Ele é o Deus do possível. E Ele vai fazer acontecer. Mas isso só é possível se você quiser. Se você quiser, porque Ele está pronto para realizar as impossibilidades. Para fazer o impossível. Aquilo que é impossível para você naturalmente, Ele está querendo fazer. Mas muitas vezes a gente não quer, a gente desiste. Porque a gente olha assim e diz, não, eu não consigo. Então, aí retrocede. E aí o Senhor fica, meu filho, vá. Vá, que eu estou aqui para realizar o seu desejo. Está em linha com a minha palavra? É algo que está no propósito que eu tenho para a sua vida? Então faça a sua parte, deixe que o impossível faça. É isso que ele está dizendo para nós essa noite. Então, se você quiser e crer, vai dar certo. Porque se você crer, tudo é. Aleluia. Glória a Deus. Se ele foi capaz de dizer que nós faríamos as coisas iguais a ele ou ainda maiores, meu Deus, como é que Jesus disse, deixou isso pra gente? E muitas vezes nós não estamos, né, desfrutando de quê? De impor as mãos sobre os enfermos, eles serem curados, de expulsar demônios, né? De falar em línguas, de ressuscitar mortos. Nós precisamos entender que o espiritual, ele não tem nada a ver com o natural. O espiritual sempre vai ser além. Sempre vai ser além do natural. Então, o natural nós não precisamos colocar força. Nós não precisamos, né, romper e sair da nossa zona de conforto. O natural. Porque já é natural, né? Nós já estamos vendo, nós já estamos tocando. Mas o espiritual não, requer um esforço. Um esforço para crer, um esforço para ousar e dar o passo, um esforço para entender, um esforço para buscar, um esforço para estudar. Porque não vai ser na nossa capacidade. As coisas sobrenaturais, elas não vão acontecer porque nós merecemos. Ou então porque nós somos bonzinhos, ou, né? Não, não por isso. Mas porque nós decidimos crer. Então, o Senhor vai agir mediante a nossa fé, aquilo que nós estamos crendo. Será feito, acontecerá o sobrenatural pelo poder do meu Espírito, através do meu nome. Então, pelo poder do Espírito de Deus que vai acontecer, através do nome dele. O nome que está acima de todo nome. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá em João, capítulo 16. O Espírito da verdade. Como entender as coisas do Espírito? Como é que eu vou entender, Nayana? Você já viu que as coisas do Espírito vão ficar sempre brigando com as coisas da carne, porque as coisas da carne vão querer o quê? Ai, eu não vou.
por exemplo, você tem um alvo, eu preciso passar numa prova. Aí você deseja aquilo ali. É algo que o Senhor vai abençoar, porque o Senhor vai abençoar a prova. A não ser que não seja esse tipo de prova que o Senhor quer que você faça. Mas aí Ele vai direcionar você. Mas até então você precisa fazer a sua parte. Você vai crer, você vai declarar, você vai confiar, e você vai ter ousadia para dar o passo, você vai estudar. Mas você olha assim, meu Deus, mas só tem uma vaga? Sim, é como eu estava dizendo, eu só precisa de uma. Não precisa de mais de uma, você não precisa de uma. Então pronto. Então é você crer, fazer, dar o seu passo de fé, estudar e o Senhor vai realizar. Mas naturalmente, a nossa alma vai querer, não, vou estudar não, hoje não. Estou cansada. Não, não vou atrás não, porque não, hoje não vou para aula não. Não, o corpo não vai querer não, irmão. O corpo não vai querer não, o corpo vai querer sempre aquela zona de conforto. Então pense assim, para que eu possa alcançar um milagre vai requerer esforço da minha parte. Precisa ter o posicionamento, precisa ter a atitude, precisa ter a fé para poder conquistar, precisa ter a ousadia, precisa ter o esforço para você se levantar. Não, mas precisa de muita coisa. Precisa não. Pior é a gente fazer isso tudinho e não desfrutar do que está disponível para nós, do que Deus quer fazer nas nossas vidas. Então a carne nunca vai querer. Vai ter um amigo seu lá, na sua escola, no cursinho, na faculdade, e você lá, conhecedor da palavra, cheio do poder, e o amigo está lá, triste, ansioso, passando por momentos difíceis, falando um monte de coisa, que vai para festa, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, que vai não sei o quê, e você lá, com vergonha de falar alguma coisa para ele. O sobrenatural ali dentro de você, pronto para acontecer, alcançar aquela vida e aquela vida ser transformada. E o Senhor está dizendo para você nessa noite que tem ousadia disponível para você e que vai acontecer o sobrenatural na vida de muitas pessoas ao seu redor, porque você vai decidir viver esse sobrenatural. E sabe, o Senhor tem esse desejo de realizar o sobrenatural para que o nome dele seja glorificado e todos que estejam ao seu redor possam ver o quão grande ele é, o quão poderoso ele é. Essa amiga minha que está vivendo sobrenaturais todo mês. Gente, eu olho assim, eu digo, meu Deus, que Deus amostrado. Muito, muito, muito. Isso tem impactado tantas pessoas, tem impactado tantas vidas ao redor dela, que não cria. Que olhava assim e falava, não, como assim isso aconteceu? Deus. O meu posicionamento em Deus, de crer, de declarar, de estar alinhada ao coração dele, de discernir as coisas espirituais, de ouvir a voz do meu pastor e andar, e fazer, e dar o meu passo. Isso tem exaltado e glorificado o nome do Senhor. Então, os milagres vão acontecer nas nossas vidas. Eles não vão ser só para nos beneficiar, mas eles vão beneficiar pessoas ao nosso redor. Lembra daquela pesca? Quando Pedro foi pescar e que ele não conseguiu pescar nenhum peixe, mas sobre a palavra de Jesus. Ele tinha uma palavra, o Senhor viu a necessidade, o desejo dele. Mesmo assim, ele depois de estar tão cansado e ter sido frustrado outras vezes, mas ele não desistiu. Ele disse, não, eu vou. E outra coisa, outras pessoas estavam próximas dele com seus barcos, foram também ali, porque era tão grande aquela pescaria que não dava só para ele desfrutar, tinha que ir para as pessoas perto também desfrutar. Como eu estou desfrutando, como eu estou sendo abençoada com a vida dela, vendo o poder de Deus de forma palpável acontecendo na vida dela, de forma sobrenatural.
como eu tenho sido impactada, como a minha fé tem sido fortalecida, como pessoas que não conheciam o Senhor estão se rendendo a esse grande testemunho. E vai ser assim na vida de vocês também. Se você decidir crer e não perder tempo. Porque vocês estão aqui 12 anos, 13, 14, 15, irmão, se eu tivesse 12 anos e conhecendo essa verdade, imagina. Meu Deus do céu. Que coisa linda, que privilégio. Então, assim, agarra essa palavra, corre com essa verdade e não fica pensando que isso não é para você nesse tempo, não, porque é para você. Se o Senhor falou que nós precisamos entender das coisas do Espírito, nós precisamos para poder desfrutar desse tempo, porque nesse tempo muitas vozes estão vindo para confundir a nossa cabeça, a nossa mente, muitas vozes. Mas só uma voz é a voz do Senhor e você só vai escutar de forma espiritual, não é de forma natural. De forma natural, foi Deus, tudo é Deus. Não, foi Deus, foi Deus. Vê uma coisa boa, eita, olha aquela menina, gatinha e tudo, não sei o que. Ela é de Deus, viu? Pode ter certeza. Aí lá na frente vem a bronca. Aí disse, não, não foi de Deus não, né? Não, Mateus, tá rindo por quê, Mateus? Lembra a história, é? Aconteceu com um amigo teu, não foi? Entendi. Então, assim, sabe que às vezes até as coisas boas que parecem ser maravilhosas aos nossos olhos, talvez não seja aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Vocês lembram da história de Paulo? Paulo, um conhecedor de todas as leis de Torá, conhecedor, mestre das leis, perseguidor da igreja quando ele era Saulo. Mas ele teve um encontro com o Senhor e a vida dele foi transformada ali. Os olhos do entendimento dele foram abertos. Os olhos naturais e os olhos espirituais. E ele conseguiu enxergar coisas que ele não enxergava antes. Antes, Saulo, o famoso Paulo, ele fazia o natural achando que estava vivendo um sobrenatural, achando que ele era o cara. Porque ele conhecia de tudo. Sobre as leis de Torá, sobre todos os evangelhos, Moisés e tudo, estudante, professor, mestre, ensinava tudo, vivia com os chefes da sinagoga, mas ele era um perseguidor da igreja e ele achava que ele estava vivendo um sobrenatural, porque ele era o cara. E sabe que às vezes nós estamos assim, achando que nós estamos vivendo o sobrenatural de Deus, quando Deus diz, ei, tem mais. É muito mais profundo que isso. Não é apenas isso. Eu tenho algo mais profundo, porque é o seguinte, se você for só no natural, você vai desfrutar só de seguir. Ou seja, ele desfrutou só do conhecimento natural. Mas aí o Senhor trouxe ele para perto e disse assim, meu filho, você vai desfrutar do sobrenatural. E o sobrenatural só vai ser vivido espiritualmente. Quando o Espírito Santo de Deus, né, alcançar você e você ser cheio do Espírito para poder fazer coisas maiores, ainda maiores que as minhas. Viver o sobrenatural, cheio do poder de Deus. Então, depois que Paulo saiu da condição de Saulo e ele nasceu de novo, né, ele foi revestido de poder e ele conseguiu viver o plano e o propósito que Deus tinha para a vida dele de maneira discernindo as coisas espirituais, porque ele era cego espiritualmente falando, achando que estava vivendo o que Deus queria, mas ele era cego espiritualmente. E o Senhor abriu os olhos do entendimento dele e mostrou para ele que o que ele tinha era muito maior e muito melhor para ele viver. Ou seja, viver o plano e o propósito que Deus tinha para a vida dele. Amém? Aleluia, glória a Deus. Eu disse para abrir em João, não foi? 16:13. Estou finalizando já. Portanto, nem tudo que é muito bom, bonito aos olhos, é aquilo que o Senhor tem. Precisamos orar e pedir a direção
direção certa do Senhor. O Senhor vai nos guiar através da paz. A paz é o árbitro do nosso coração, é ela que direciona. Tá indo tudo bem, vai dar tudo certo. Eu estou com você, eu estou nesse negócio e as portas vão se abrir. Coloca o pé que você vai andar no sobrenatural. Paz, shalom. Se você for entender naturalmente, você vai olhar assim e vai dizer, não, isso é bom. Porque a carne vai querer sempre, né? Aquilo que é bonito aos olhos, aquilo que é agradável aos olhos, a carne vai logo dizer, é de Deus. Com certeza é de Deus. Um emprego, né? Uma namorada, né, Mateus? A carne vai logo dizer, é de Deus. Mas aí o Senhor fala, ei, venha para cá, chegue, você é um ser espiritual. Então, coloque diante de mim que eu vou te mostrar. Para você não perder tempo, para a gente não perder tempo. Tá certo? João capítulo 16, versículo 13. Diz, quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade, e não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Só até aí. O Espírito da verdade já veio, não foi? E ele está dentro de nós. Então não tem como errar mais. Se ele está dentro de nós e ele é o nosso professor e ele nos guia em toda a verdade, nós só erramos se a gente quiser, né? Não é assim? Está dentro de nós, nos guia na verdade. Eu só erro se eu quiser. Porque se eu não quiser, eu vou lá para o meu quarto, vou dizer, Senhor, eu só saio daqui com a minha bênção. Eu só saio daqui quando o Senhor falar comigo e me mostrar. É para eu ir? É para eu fazer isso? É para eu fazer essa prova? É para eu conhecer essa pessoa? É para eu fazer, né? Então, o Espírito da verdade, ele vai nos guiar em toda a verdade. Ele nos conduzirá em toda a verdade. E não falará de si mesmo, mas ele dirá o que tiver ouvido. E vos anunciará, meu Deus, eu amo esse texto. Ele vai dizer para nós aquilo que está no coração do Pai. E ele vai nos anunciar. Você sabe, olha que privilégio. Nós podemos saber das coisas antes delas acontecerem. Que coisa linda. Meu Deus, que privilégio. O Espírito Santo da verdade, se nós atentarmos a escutar a voz dele, ele vai dizer, olha, não faz isso não, lá na frente vai acontecer isso, não faz isso não, se guarde com isso aqui, se proteja com isso aqui, guarde esse dinheiro aqui que pode ser que lá na frente você vai passar por uma situação que você vai precisar desse dinheiro. Então vá guardando aqui esse dinheiro. O Espírito da verdade vai anunciar as coisas que estão por vir. Diga assim, eu não vou ser pego de surpresa. Aleluia, glória a Deus. Ele já está falando no nosso espírito coisas que estão para acontecer. E a Bíblia diz que quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito diz. Então, nós podemos escutar e discernir as coisas que estão por vir pelo Espírito. Amém? Glória a Deus. Pode ficar em pé. Senhor, obrigada, Pai, pela sua bondade, pela sua fidelidade que nos acompanha todos os dias da nossa vida, Senhor. Obrigada pela tua poderosa palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Ela nos traz segurança, Senhor. Muito obrigada, Pai. Viva a palavra que nos transforma, que nos alcança. Obrigado pelo teu Espírito que habita dentro de nós e nos ensina todas as coisas, Senhor. Obrigada, Pai, porque nós podemos não errar. Porque o teu Espírito nos ensina, Pai, nos ajuda em todas as coisas, Senhor. Nos perdoa, Senhor, porque muitas vezes nós não atentamos à sua voz, nós desconsideramos, Senhor, me perdoa, nos perdoa, Senhor, porque às vezes a gente desconsidera a tua voz, Senhor. O Senhor fala e a gente não atenta, Senhor.
E às vezes a gente acaba vivendo consequências, Senhor, das nossas escolhas. Pai, eu oro, Senhor, por cada adolescente e jovem, Senhor, que está aqui, Senhor, nessa noite, Senhor. Eu declaro, Senhor, um novo tempo, uma nova estação de responsabilidades, de posicionamentos, de intencionalidade, Senhor, desejando viver o sobrenatural, Pai, acima da média. Em nome de Jesus, não uma vida medíocre, não uma vida na média. Não, tá tão bom, tá tão legal aqui essa vida. Meus pais já me dão as coisas, já fazem isso, já tenho uma família boa. Não, 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 não. O Senhor tem um propósito grande na sua vida e você vai desejar a partir de hoje desfrutar do melhor. E você não vai desistir. E você vai amar as impossibilidades, porque quando chegar uma delas, seja financeira, seja familiar, seja de provas, de trabalho, de financeira, emocional, enfermidade, quando chegar algo impossível, você diz, epa, eu tenho Deus do impossível. E eu posso crer nas impossibilidades. Obrigada, Jesus, porque nós veremos grandes testemunhos. Porque o Senhor é grande, o Senhor é poderoso e o Senhor vai fazer, Senhor. Nesse tempo é um tempo, Senhor, de grandes colheitas, é um tempo acelerado, é um tempo, Senhor, de vivermos e desfrutarmos de tudo aquilo que o Senhor já planejou, já sonhou para nós. E eu declaro esses grandes talentos, grandes dons sendo avivados, sendo despertados, para que a sua obra possa avançar, caminhar e para que eles possam ser felizes, Senhor, fazendo o que o Senhor chamou-os para fazer, Senhor. No nome de Jesus. Se você está aqui, é visitante, se você veio aqui essa noite a primeira vez, tem alguém aqui que veio a primeira vez essa noite? Eita, coisa boa. Eu quero te dizer que você não foi convidado apenas por alguém ou porque seus pais vieram lá para baixo. Eu quero dizer para vocês que o Espírito Santo de Deus trouxe vocês aqui. Eu quero dizer para vocês que aqui é a casa do seu pai, da sua família, que você é muito bem-vindo neste lugar. E o Senhor, nessa noite, se você puder baixar um pouquinho a luz. A Bíblia fala que nós precisamos fazer uma aliança com o Senhor. Aquele que ainda não fez nenhuma aliança com Ele, eu quero te convidar nesta noite a dizer sim para o Senhor. Eu não estou falando sobre religião, nem sobre placa de igreja, mas eu estou falando sobre uma aliança eterna. Eu estou falando sobre uma conexão com o seu Pai. É algo espiritual, não é apenas algo natural, mas a Bíblia diz que nós devemos crer com o nosso coração e confessar com a boca que Jesus morreu por nós, que Ele nos libertou, que Ele nos salvou e que hoje nós podemos ter livre acesso a Ele. Então feche todo mundo os seus olhos e eu gostaria de convidar você, que você ainda não fez o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida. Se você está aqui e você deseja fazer essa oração entregando a sua vida para Ele, levante sua mão que a gente vai orar junto aonde você está mesmo. Você deseja fazer essa oração de entrega, coloque sua mão no coração. Você que ainda não fez o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida. Aleluia, glória a Deus. Vamos repetir comigo. Aleluia. Senhor, eu entrego a minha vida a você nessa noite. Eu creio, Jesus, que você morreu na cruz para me salvar, para me dar uma vida nova, para me trazer esperança. Senhor, escreve o meu nome no livro da vida e que eu possa viver para Ti todos os dias da minha vida. Aleluia, glória a Deus, Pai, obrigado, Senhor.
obrigada por cada jovem, cada adolescente que entregou a sua vida hoje para o Senhor, Pai. Eu declaro, Senhor, um divisor de águas, sinais, prodígios e maravilhas acompanhando eles, Senhor. No nome de Jesus, eles crescendo na sua palavra e desfrutando de cada uma das suas promessas.